Então, vamos falar do tema que é crise conversiva. O que me levou a buscar este tema foi a vivência de uma paciente jovem com uma crise conversiva grave. O que seria uma crise conversiva espiritualmente falando? Em primeiro lugar, ela é uma doença, pois se trata de uma condição médica, possui sinais e sintomas, como a doença. Porém, no fato de doença, não possui habitualmente uma causa fisiológica visível ou examinável que você, na hora, saiba daquilo que se trata. É preciso uma avaliação psiquiátrica minuciosa, uma conversa para analisar o ambiente, para analisar o que a paciente sente, o que ela está falando e ver aquela realidade e comprovar que não existe outras causas fisiológicas que poderiam causar aquele problema. Como se não houvesse uma doença de fato, quando você analisa. O que existe é um quadro psicossomático agudo, que na maioria das vezes é reversível, às vezes até por esperar uma questão de tempo, às vezes mesmo sem intervenção médica, se falando de medicação. E acaba que não acontece, né? Sempre a gente faz uma intervenção medicamentosa de primeiro fato. E nem sempre essa intervenção medicamentosa vai dar a resposta que a gente quer. E o paciente pode voltar ainda pior com aquela crise, porque o fato que mudaria ou alteraria o curso da doença não é o medicamento em si. Então, um dos melhores tratamentos e fatores de melhora é a alteração ambiental daquela pessoa e um acompanhamento de psicoterapia com pessoas que dêem um olhar diferente para a situação, porque o ambiente que ela vive, os hábitos, estão lhe matando. E muitas vezes esta crise é uma forma do doente pedir socorro frente ao ambiente tóxico em que ele vive. E isso me levou a refletir quão estreita é a ligação do nosso corpo e do nosso espírito. Mesmo quando o espírito não sabe conversar, ele se expressa através do corpo. Então, nosso espírito, muitas vezes as pessoas que não têm práticas espirituais, ele não tem como conversar. Às vezes ele quer conversar, mas não consegue. E, por não ter uma força espiritual para conversar, ele só tem contato com o ambiente. Então, a única forma que ele tem para se expressar é lidando com o ambiente, ou mostrando, ou criando uma doença, para mostrar que há algo de errado. Então, ele se expressa através de doenças, através de crises, através das emoções, do estado mental, raiva, ira, expressão de desejo sexual, o que for, o nosso espírito está buscando alguma forma de se comunicar. E aquilo que nós não vivemos em nosso espírito, nós somatizamos e trazemos para o nosso corpo para tentar um meio de expressar. Principalmente as pessoas que estão em estado de doenças psiquiátricas, muitas vezes estão se cortando, fazendo algo fora do comum, até mesmo do ambiente que ela vive, para chamar alguma atenção, para trazer algum olhar de mudança ou ver as coisas numa perspectiva diferente. Então, pela visão médica, tem-se uma capacidade de conhecer as pessoas através de suas doenças, pois as doenças elas são a somatória de tudo de ruim que a pessoa viveu, tudo que ela acumulou com a idade, somado àquilo que ela recebeu de herança dos seus pais, junto com os fatores ambientais. Então, os que mais causam as doenças são os hábitos de vida, os fatores ambientais. Somado às práticas espirituais, também as práticas de vida familiar e também condição mental. Então, a prática familiar, o ambiente, ele soma em tudo, influencia em tudo. E a doença é um estágio final de uma manifestação física. As doenças nascem de dentro para fora, na maioria das vezes. Então, as doenças geralmente surgem no mundo espiritual para depois trazer as manifestações físicas do mundo material. Então, por isso que a maioria das doenças são somatizadas pelos fatores. E geralmente, principalmente falando dessas doenças aqui, quando atinge-se o corpo, é porque no espírito essas cicatrizes, essas marcas já estão bem mais profundas. Existe perfil epidemiológico para cada doença. Por isso, as doenças agudas elas afetam principalmente pessoas jovens, enquanto que as doenças crônicas tendem a atingir principalmente pessoas idosas. As doenças mentais elas tendem a ser mais comum na adolescência, porém mentalmente os adultos hoje em dia se mantêm como se fossem adolescentes, mas com idade maior. E assim também apresentam as marcas de doenças mentais que se tornaram crônicas e de maior gravidade. Então, cada vez mais temos adultos com problemas mentais, com problemas acumulados, com doenças espirituais não tratadas e com dificuldade de resolver sua vida e vão morrer com essas doenças crônicas muitas vezes, porque já não tem muitas condições tanto de recuperar o corpo, nem de recuperar o espírito.
que foi perdido e judiado ao longo de tanto tempo. Dessa forma, como já falamos anteriormente, a adolescência espiritual ela é marcada por diversos conflitos, por apegos, por paixões e vícios. O homem, quando amadurece, é porque fez boas escolhas nesses períodos e é capaz de vencer esses problemas e alcançar uma vida madura, sair desta fase. Porém, se o homem fizer más escolhas na sua adolescência espiritual, ele vai sofrer com as consequências dessas más escolhas. Ou seja, ele vai estar lascado, pois as consequências elas serão graves a longo prazo e às vezes vão se tornar ainda piores se ele não tiver mudança no seu estilo de vida. Ele não vai sair jamais dessa adolescência espiritual e pode nunca amadurecer. Esse problema também pode ser chamado de tibieza espiritual. Imagina adolescentes espirituais tendo os filhos adolescentes. Aí o problema se somatiza ainda mais, até porque os filhos não vão ter bons exemplos quando se tem pais desta forma. E quanta confusão não vai ter nessa casa, nessa família, na cabeça desses filhos, que vão ter que exercer um papel de experiência maior do que os próprios pais. Então, os filhos vão ter que fazer papel de adulto. Isso se eles encontrar maturidade para isso. É óbvio que alguns filhos vão encontrar sim, apesar dos pais. Por isso, eles não tendo exemplos dos pais, a herança da tibieza ela tende a somatizar. E nessa árvore genealógica vão ter diversos problemas que vão se repetir em ciclos, além de ter um acúmulo maior de pecados e acúmulo também de doenças, de problemas familiares que se repetem cada vez mais cedo, porque a cronificação ela está ocorrendo cada vez mais cedo. E os jovens estão cada vez mais se expondo a problemas dos adultos. Então, onde podemos chegar com esses argumentos? É que a crise conversiva ela não é só um atributo individual. Antes fosse só um problema do doente, seria fácil resolver. Mas a somatização ela vem de outras formas. Então tem que tratar toda a família, todo o ambiente. E uma das piores formas de se somatizar é quando a crise vem de maneira generalizada, principalmente por influência e por ação de familiares, que é o fator ambiental. E é por isso que essas doenças são muito mais difíceis de serem tratadas. Porque o médico não tem condição de encontrar a raiz do problema e resolver o problema. Sendo assim, um problema leve, uma doença leve, simples, já que foi uma criança, foi um adolescente que desenvolveu esse problema, parece algo tão grave, por causa de influências de terceiros, já que na epidemiologia natural das doenças, os jovens não eram para ter doenças graves, era só para ter diarreia, era para ter gripe, era para ter uma pneumonia, algo que se trata de maneira fácil. Então, as pessoas que deveriam estar para ajudar faz o processo de atrapalhar e deixar o problema ainda maior. A falta de fé, o excesso de preocupação, a pilha espiritual que se coloca, se tornam gotas d'água para a doença ou a síndrome conversiva, o que torna difícil a recuperação por completo, pois uma vez que surgiu a doença, os sintomas, eles só pioram com os outros fatores. Então, o que acaba sendo feito na prática é ir direto na gota d'água para tentar resolver a gota d'água para essa pessoa voltar à sua vida habitual e desfazer aquela crise conversiva momentaneamente, depois entrar com outras medicações, remédios controlados, para amenizar o impacto que teve aquela doença, aquela síndrome, as influências ambientais dentro da mente daquela pessoa, que é uma mente conturbada, que vai ter tendência a desenvolver mais doenças psicossomáticas, mais doenças psiquiátricas. E muitas vezes esses problemas familiares se dão, pois eles agem como se a pessoa estivesse morrendo, colocando dúvida em tudo, estressando e questionando sem parar, fazendo um verdadeiro show histérico, criando mais um ambiente de ansiedade, fazendo mal para aquela pessoa, fazendo ela imaginar coisas que não tem, que não há possibilidade. E isso se transforma em um problema histérico coletivo que cria esse ambiente de maior ansiedade, maior preocupação e fazendo tudo ficar ainda pior. Uma verdadeira tempestade em copo d'água. E às vezes, tudo que aquela pessoa vai precisar para melhorar, pelo menos um pouco, para poder lidar com aquilo, é ser retirada do ambiente a qual ela estava antes. Então, uma mudança, um tempo para esfriar a cabeça, já é suficiente para poder melhorar aquele problema e afastar as pessoas que estão próximas,
que estão fazendo barulho e trabalhando para o mal da vida daquele paciente, pelo menos naquela situação.